Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 40, e a gente vai começar a utilizar o livro 8, tá? Então, peguem o livro 8 de vocês, abram nas primeiras atividades, que são as atividades 61 e 62, e acompanhem os slides. Bom, em nossa videoaula, a gente vai falar sobre transmissão de características. Como eu falei, atividade 61 e 62 do livro 8, e as páginas são essas aqui, páginas 110 a 120, divididas em duas videoaulas. Então, o que é transmissão? O que é transmissão de características? Você já deve ter reparado ao olhar fotos, ou até mesmo se olhar no espelho, ou alguém já pode ter também alertado a você, né? Que você é muito parecido ou com a mamãe, ou muito parecido com o papai, ou que você tem traços dos dois, às vezes o sorriso é da mamãe, o cabelo é do papai, a cor dos olhos da vovó também pode. Então, essas características, elas são transmitidas de geração em geração através da reprodução dos seres vivos. Reprodução é a habilidade que todo ser vivo tem de gerar um novo ser da sua mesma espécie com características, transmitindo as suas características, com características suas. Por exemplo, ao plantar uma semente de abacate, o que vai acontecer? Essa semente de abacate, ela vai germinar e vai gerar novos abacates, né? Vai gerar uma nova planta, abacateiro, que vai dar que vai produzir novos abacates com características, novos frutos, que também são chamados de abacate, porque têm as características daquela primeira frutinha de onde foi retirado a semente para plantar, né? Então, aqui a gente percebe a reprodução vegetal, né? A reprodução, no caso, do abacate. E aí essa transmissão de características, das suas características para os seres, para os seus descendentes, nós chamamos de hereditariedade, ou seja, tudo que você tem parecido na sua família, de traços com os avós, com os tios, às vezes é muito parecido com prima, e fala assim, nossa, são primos, se fossem irmãos não pareceriam tanto. Se fala, usa-se muito esse jargão, né? Esse jeito de falar. Nossa, parece muito com tio, olha, tem o jeito do avô. Isso tudo faz parte da hereditariedade, que é essa habilidade que todos os seres vivos, ao gerar novos seres, têm de transmitir as suas características e as características dos seus ancestrais aos seus descendentes. Os ancestrais são aqueles que já passaram, né? São os familiares anteriores, e os descendentes são aqueles que vêm depois de nós ou através de nós. Ok? Bom, para a gente entender melhor, a gente precisa saber o seguinte, que o nosso corpo ele é formado por estruturas muito pequenas, impossíveis de serem vistas a olho nu, chamadas células, que a gente só consegue visualizar com a ajuda de equipamentos especiais, por exemplo, o microscópio. Tá? Vocês percebam aqui, ó, que tem uma gota de sangue aqui, e nessa gota de sangue, várias células sanguíneas. O nosso sangue é composto por pequenas células chamadas de hemácias, e umas células, as menores, e as maiores chamadas de glóbulos brancos. As hemácias, elas não possuem DNA, então elas não se multiplicam, ok? E dentro da maioria das células, não de todas, existe um material, o material chamado material genético, que é onde nessa estrutura é que se armazena as informações necessárias para o funcionamento do corpo e para produzir um novo ser. Nesse material genético, o material genético ele pode ser o DNA ou o RNA.
Vamos ler sobre eles. Ó, o DNA é uma estrutura microscópica composta por sequências de substâncias menores que, em conjunto, organizam todas as características hereditárias dos seres vivos. É usado como molde para a produção de RNA, que, por sua vez, formará outras substâncias chamadas proteínas. As proteínas participam de todas as reações que ocorrem ao longo da vida dos organismos e também são importantes na definição das diversas características dos seres vivos, como quantidade de folhas, tipo de fruto, tipo de cabelo, a covinha da bochecha, cor dos olhos, cor da pele e etc. Então, é através do material genético chamado DNA que é ali que estão as nossas características hereditárias, através desse material genético. Então, o DNA serve como molde para o RNA, que por sua vez vai produzir proteínas, outras substâncias chamadas proteínas, e essas proteínas são responsáveis também aí pela definição de diversas características. Ok? Olha o esquema representado de um fragmento de DNA formado por uma sequência de substâncias menores. Os nucleotídeos, organizado na forma de uma escada retorcida. O DNA contém as informações para produzir o RNA. A partir dele, a célula sintetiza proteínas importantes para definir características dos seres vivos. Esse é o nosso material genético responsável pela composição e transmissão das nossas características. Então, quando um novo ser se forma, a primeira célula que o origina contém o seu DNA, com as informações necessárias. Esse material é recebido de seus pais e passado para o seu descendente. Então, na primeira célula que forma, né, nessa célula tem o DNA que ele recebeu dos seus pais, tá? Para a formação de novos seres, para a sua formação, para a formação desse novo ser, na verdade. Então, por exemplo, que tem aqui na página de vocês, na página 112. Por exemplo, a semente do abacate contém material genético com as informações para a produção de um novo abacateiro, assim como o embrião do tamanduá contém material genético com as informações para a formação de um filhote de tamanduá. Então, todos os seres vivos também têm informações contidas no DNA herdado dos seus ancestrais. Até mesmo seres vivos compostos por uma única célula. Ele tem essas informações nesse material genético. Agora, olha que curiosidade. É interessante observar que pode acontecer de algumas características pularem, por assim dizer, uma geração. Por exemplo, considerando a cor dos olhos, uma pessoa pode ter olhos claros, mesmo que a sua mãe e seu pai tenham olhos castanhos. Nesse caso, a informação do DNA para os olhos claros veio dos avós, ficou inativa nos pais e foi ativada nos filhos. Tem alguma característica aí da sua família, de repente, dos seus ancestrais que você herdou, mas que não foi da sua mãe e do seu pai, foram dos avós? O meu irmão, ele tem os olhos claros e os meus pais não têm. A característica é da minha avó materna, que tem os olhos azuis, né? E eu não saí com essa característica, saí com esses olhos castanhos lindos que a terra há de comer. E tem outras características também. Vê aí com a sua mãe, conversa aí com a mãe e com o papai, que características de repente você herdou da vovó e do vovô, né? Também. Além das características que você herdou dos seus pais. Em alguns casos, a aparência dos descendentes é idêntica à dos seus ancestrais, mas na maioria das vezes, ambos são parecidos, existindo pequenas diferenças.
nós podemos dizer que quanto mais próximo o parentesco entre os seres vivos, mais parecido será seu DNA. Quanto mais parecido você é com o seu ancestral, mais próximo o material genético o seu material genético é do dele, tá? O seu DNA é do dele. Agora, veja o exemplo das violetas africanas. São flores que costumamos cultivar em casa. Apesar delas terem várias cores, as flores, elas são chamadas de violeta. Por quê? Elas possuem características semelhantes, como, por exemplo, o formato das folhas, o caule, os pelos nas folhas, o formato e o número de pétalas. Portanto, as diferentes cores das pétalas são as variações dos tipos de violeta. Então, apesar de terem características muito semelhantes, as cores as diferenciam. Elas não são completamente idênticas. Outro exemplo também são as variações individuais observadas nos seres humanos. Nos seres humanos, tá? Por mais que os descendentes e os ancestrais sejam parecidos, eles nunca serão idênticos, sempre vão ter características que os diferenciam. Até os gêmeos, vocês sabiam disso? Até os gêmeos têm algumas características que os diferenciam. Mesmo aqueles gêmeos idênticos que nascem com muito iguaizinhos, né, que a gente até confunde, alguma coisa eles têm de diferente. Uma penta, um sinal, uma covinha, de repente, fora as características individuais, né? Não só físicas. Agora, isso é importante. Olha, todos nós possuímos características hereditárias, mas o ambiente em que vivemos e o nosso modo de vida podem influenciar muitas dessas características. Por exemplo, uma pessoa cuja família apresenta entre seus integrantes a tendência de ter doença cardíaca deve cuidar de sua alimentação e fazer exercícios físicos a fim de evitar o desenvolvimento dessas doenças. Então, não são só as características físicas que são transmitidas entre gerações, não. As características também de personalidade, algumas, e também as doenças, né? As probabilidades de ter certo tipo de doença. Então, às vezes, você tem os seus familiares, os ancestrais, tem questões na família de, por exemplo, de alguma doença, pressão alta, diabetes. Então, você tem que cuidar da sua alimentação, do seu corpo, porque você tem uma grande possibilidade de herdar, de desenvolver essas doenças. Estudos recentes dizem que até questão de problema de coluna pode ser hereditário. Por isso, a gente tem que se cuidar para não desenvolver essas possíveis doenças. Vamos ler um Saiba Mais a hereditariedade. O mecanismo da hereditariedade contribui, por exemplo, para a produção de variedades de plantas mais fortes e resistentes às pragas. Isso ocorre por meio da seleção de sementes de indivíduos que trazem as características desejadas contidas em seu DNA, as quais serão usadas no plantio para a produção de novos indivíduos com essas características, tá? Estamos falando dos seres vegetais, certo? Bom, e para terminar, com a aplicação desses conhecimentos é possível fazer análises de doenças hereditárias, calcular chances de um casal que apresenta doenças graves na família transmitidas para os seus filhos. Outra aplicação dos avanços tecnológicos associados ao DNA são os testes de paternidade, usados para identificar de quem veio o DNA de determinada criança cujo pai é desconhecido. Além dessas aplicações, há diversas outras situações que envolvem a hereditariedade e o DNA. Então, existem várias pesquisas, vários estudos, e a descoberta, saber conhecer o DNA, ajuda a descobrir várias informações sobre esse indivíduo. Agora vocês vão ficar com os exercícios propostos das páginas 117 e 118, ok?
que na 117 são respostas individuais e na 118 é para ligar. Moleza, moleza, moleza. Um beijo e até a próxima videoaula.